a vida de Salomão e a sua sucessão ao trono depois do seu pai Davi. O reino de Israel, ele foi governado por Saul, o primeiro rei, que não governou bem. Saul foi um homem que governou sem a presença de Deus, sem a presença da arca, sem a presença dos sacerdotes e dos profetas. Mas Davi, ele governou com a presença de Deus. Davi estava em Jerusalém. E nós temos bem aqui Gibeão. Então, Jerusalém e Gibeão. Davi sabia que para adorar a Deus tinha que ir até Gibeão, porque em Gibeão nós temos aqui exatamente o tabernáculo de Moisés. Então, esse tabernáculo aqui tinha exatamente a arca, o altar de sacrifício, a bacia. Então, o povo adorava a Deus aqui. Porém, Davi sabia muito bem que a presença de Deus era aqui na arca, porque o sacerdote, ele entrava até o Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote, e aqui, uma vez por ano, Deus vinha numa nuvem sobre o propiciatório, e aqui, o sangue que era derramado aqui no átrio, no altar do sacrifício, ele levava o sumo sacerdote até aqui a presença da arca. E Deus aceitava o sangue do animal inocente. Mas Davi, ele construiu aqui uma tenda portátil. Essa tenda era exatamente a tenda que Davi levou a arca para cá. Então a arca foi levada para cá. E aqui Davi fez exatamente um culto de 24 horas, com 24 turnos, onde tinha levitas, cantores, onde tinha sacerdotes que louvavam a Deus aqui na tenda de Davi. Então, meus amados irmãos, Davi recebeu de Deus a revelação sobre a construção do templo, porque Davi desejou fazer uma casa para Deus. Uma casa para Deus. Por quê? Porque Davi morava em um palácio. E a arca da aliança, que a nossa lição vai tratar lá no final, essa arca da aliança estava aqui exatamente no tabernáculo de Moisés. Então Davi tira a arca lá de Gibeão e leva exatamente para Jerusalém. E nós vemos que aqui em Jerusalém ele constrói uma tenda e faz um culto de 24 horas. Então Davi pensou o seguinte: a minha casa é um palácio. A arca, a presença de Deus está em uma tenda. Então, eu não me sinto bem que a arca esteja dentro da tenda. Eu vou fazer uma casa ao nosso Deus. E nessa casa, eu quero que a habitação do trono, da glória e da majestade, esteja aqui nessa casa. Então, Davi desejou fazer o templo. Mas Deus disse: você não pode fazer o templo, Davi, porque você derramou muito sangue de muitos homens culpados. E no templo, nós tinha a bacia e tinha aqui o altar do sacrifício, que seria derramado sangue, mas sangue inocente, sangue de animais inocentes. Então Davi não poderia construir o templo, porque era homem de guerra e derramava muito sangue. Então, Davi apenas contribuiu, dando exatamente a planta desse templo, e ele conquistou
através das guerras, muitos despojos, ouro, prata, para que houvesse a construção exatamente do templo. Mas Deus disse, você não pode construir. O templo foi construído por Salomão. É essa a história da nossa revista de domingo. Então Salomão foi exatamente que recebeu a incumbência de construir um templo para a casa de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos o seguinte. Salomão era diante de Deus, ele disse, eu sou uma criança, eu não sei conduzir nem a minha vida, quanto mais o povo de Deus. Então, Salomão não tinha conhecimento do coração de Davi para com o coração de Deus, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E aqui nós temos o seguinte, quando Salomão entra nessa história para construir o templo, veja o que é que ele faz. Ele, sem sabedoria, ele vai até Gibeão. O que fazer em Gibeão? Ele vai até aqui o altar do holocausto e faz 1000 sacrifícios aqui no altar do sacrifício. Ele faz 1000. E aqui em Gibeão, Deus lhe dá um sonho. E disse, Salomão, o que que você quer? Peça o que você quer que eu te darei. Salomão pediu exatamente sabedoria para fazer o templo e conduzir o povo no caminho do Senhor. Então nós vemos o seguinte, que Salomão recebe sabedoria aqui em Gibeão. Mas depois que ele recebe e fica sábio, aí ele começa a entender os mistérios da tenda de Davi. Por que Davi fez essa tenda? Já que havia o tabernáculo de Moisés em Gibeão. Davi, meus amados irmãos, era uma pessoa que tinha uma visão profética. É só ver isso nos Salmos. Os Salmos de Davi, profético, que fala sobre o Messias. E Davi tinha exatamente uma visão profética que ele via lá em Apocalipse, antecipadamente em Hebreus, exatamente o tabernáculo celestial. Ele via exatamente o trono de Deus. Que havia um trono, Apocalipse capítulo 4, certo? Então nesse trono aqui, onde estava o Pai, não tinha a bacia, não tinha altar de sacrifício, era apenas o trono. Então Davi ele faz exatamente uma tenda sem a bacia e sem também o altar do sacrifício. Não tem aqui na tenda, ela é aberta. Então, é tipo do trono de Deus, porque aqui 24 turnos, onde eles adoravam a Deus, profetizavam, cantavam ao Senhor, aqui nós temos também 24 anciãos, sacerdotes, reis, que louvam ao Senhor exatamente durante 24 horas. Então Davi ele tinha essa mente aqui, por isso que ele fez a sua tenda. Davi também tinha em mente o Éden. Esse Éden aqui era quadrado e Deus fez para o homem. Deus fez o Éden para Adão e Eva, para a humanidade, mas só que o homem pecou. Mas antes do homem pecar, o próprio Deus vinha. Deus entrava no Éden. Então, antes do pecado, era Deus que ia ao culto. Depois do pecado, houve a separação. O véu que nos separou. E agora o homem tem que ir ao culto. É o homem que tem que ir a Deus. Chegai-vos a Deus, e eu chegarei a vós. Então, depois do Éden, o homem foi expulso para diante da face do Senhor. Diante da face do Senhor. Caim matou Abel no campo. Olha aqui, no campo. Aí nós temos aqui o campo, a face do Senhor e o Éden. Então, mostrando aqui um verdadeiro tabernáculo que tinha o átrio, todo esse espaço aqui,
tinha também o lugar santo e o lugar santíssimo, aonde tinha a arca, que se manifestava Deus através de uma nuvem em cima do propiciatório. Mas essa tenda de Davi, irmãos, era uma tenda aos moldes da antiguidade, porque Moisés também tinha uma tenda. A tenda de Moisés também era uma tenda que era ao modelo da tenda de Abraão. Então Abraão, Isaac, Jacó, Moisés aqui, a tenda de Moisés, e aqui a de Noé. Então os patriarcas tinham tenda. Mas aqui na tenda de Moisés, Deus se manifestava em nuvem na porta da tenda de Moisés. E Moisés ficava lá dentro, como se fosse a arca. E ele recebia a presença de Deus através da nuvem que descia e ficava na frente do tabernáculo de Moisés. Nós vemos o seguinte, que aqui Deus vinha por cima no tabernáculo de Moisés. Olha aqui, irmãos, tem duas coisas distintas. A tenda de Moisés, que é portátil, e o tabernáculo de Moisés, que é exatamente tudo isso aqui, ó. Então, na tenda de Moisés, Deus vinha e sobre a porta, ele vinha exatamente, ficava em frente da porta. E no tabernáculo, Deus vinha sobre o propiciatório. Aí Davi fez exatamente uma tenda, muito parecido com a da antiguidade. Mas ele viu que a arca aqui não pode estar dentro de uma tenda, porque o próprio Davi não mora em uma tenda. Então aqui é uma tenda de adoração e não para Davi morar, porque Davi morava no palácio e ele não se sentia bem em ter a arca dentro de uma tenda, já que ele morava em um palácio. Ele desejou construir a casa de Deus. Mas Deus disse que ele era sanguinário. Ele não poderia dar continuidade para construir o templo. Davi recebeu de Deus exatamente a planta da casa de Deus e também, através das guerras, dos despojos, Davi conseguiu muito ouro e muita prata, da qual essa casa foi feita, com ouro e com prata. Então era um templo espetacular, que Davi apenas projetou, mas quem fez foi Salomão. Por isso que é chamado de Templo de Salomão. Então Salomão foi escolhido por Deus para fazer a casa de Deus. E nesta casa aqui, Deus ia colocar o seu nome. Ó, o nome de Deus estaria nessa casa. Tá certo? O nome de Deus estaria nesta casa. Então está aqui o nome de Deus em hebraico. Esse nome aqui, as nossas Bíblias traduzem por Adonai, que é Senhor. Mas o nome de Deus, segundo os eruditos, que mais se aproxima é Iavé. Alguns dizem, os judeus e alguns teólogos falam que esse nome pode ser eterno. Pode ser chamado de eterno. Porém, os eruditos, o que se aproxima mais do nome, é Iavé. Algumas Bíblias vai chamar de Jeová. Porém, o nome de eterno foi chamado por causa da tradição judaica, porque eles receberam o nome de Deus para ser usado, e eles não usaram o nome de Deus com medo de pecar no mandamento que diz que não deve exatamente colocar o nome do Senhor em vão. Dessa forma, eles deixaram de usar erradamente. Então, Satanás utilizou-se da tradição para eles deixar de usar o nome de Deus. E dessa forma, muitos utilizam Adonai, eterno. Mas o nome eterno é um nome que pode ser utilizado para a alma humana. Né? Existem 3 tipos de eternidade na Bíblia. Nós temos uma eternidade duradoura, né? Esse sentido que as coisas duram muito, por isso que chama a Bíblia de eterno. Os moteiros eternos, outeiros eternos. Nós temos a alma do homem, que é uma alma que foi criada, mas não terá fim. Também é chamada de uma alma eterna. Também nós temos um Deus que não tem princípio e não tem fim. Então também é um Deus eterno. Então 3 tipos de eternidade.
Porém, a palavra eterno está debaixo do Pai, ó, da eternidade. Então, o Pai da eternidade é muito superior à eternidade. Por isso que o nome eterno, ele é utilizado exatamente para mostrar 3 tipos de eternidade na Bíblia. Porém, está debaixo do Pai da eternidade. E nós vemos o seguinte: Deus habitaria pelo seu nome no templo. As pessoas ficariam exatamente vendo por fora. Somente o sumo sacerdote entraria uma vez por ano, vindo até o lugar santíssimo, que é essa região aqui do templo. Aqui é o lugar santo, lugar santíssimo. Veja, meus irmãos, Salomão pensou em construir o templo e fez o templo. Mas Salomão veio primeiramente até Gibeão. Em Gibeão, Deus se apresentou em sonho, e em sonho Deus lhe deu sabedoria. Porém, Salomão, ele cultuava Deus aqui a princípio, sem sabedoria. Ele fez exatamente 1000 holocaustos. Mas, quando ele recebe sabedoria, ele vê a presença de Deus aqui na arca. Porque aqui está sem arca. A arca ficou aqui. Aqui ficou 5 peças. 1, 2, nós temos aqui a mesa, 3, o candeeiro, 4, e o altar de incenso, 5. A arca não estava mais aqui, porque Davi levou para cá. E Salomão levou a arca para cá. Aí nós vemos o seguinte: a maneira de Salomão descobrir a intimidade que Davi tinha com o seu Deus. Porque aqui, embora tinha 5 peças, a arca tinha mais valor do que as 5 peças. Então, Gibeão representa a nossa terra, aonde está hoje ainda a igreja. A igreja ainda está em Gibeão, na terra. E a tenda de Davi representa exatamente o trono de Deus, que estão os 24 anciãos, louvando a Deus com as suas harpas. E a igreja está na terra, enquanto oferece sacrifício de louvor a Deus, os 24 anciãos adoram a Deus. Aí nós vemos o que acontecia aqui, acontece hoje. O culto era simultâneo. Um grupo de pessoas sacrificavam aqui, levavam o sangue até o altar de incenso. Porém, Davi tinha 24 grupos de pessoas que adoravam aqui. Enquanto uns adoravam aqui, outros adoravam aqui. Então Deus achava bom esse sistema de adoração. Por quê? Porque é o que mostra hoje. Enquanto a igreja está na terra, está adorando, sacrificando a sua vida diante de Deus. Porém, lá no céu nós temos 24 anciãos que também estão adorando a Deus. Mas vai chegar o momento em que os dois serão um. Céus e terra serão a mesma grei. Aí nós vemos exatamente aqui, irmãos, quando Salomão ele constrói o templo. Esse templo aqui, ó, ele foi derrubado quando Nabucodonosor, certo? Nabucodonosor, ele invade a Jerusalém, destrói o templo, ó, destrói o templo em 587 e também destrói a Jerusalém, Nabucodonosor, e leva cativo as pessoas. E também ele, ao destruir o templo, a arca se some. Ó, no tempo de Nabucodonosor, a arca se sumiu. Aí, com o cativeiro da Babilônia, nós temos aqui 70 anos. O que é que nós temos aqui? A volta dos judeus para Jerusalém, depois que é destruído esse templo. Aí nós temos aqui que na volta os judeus recebem autorização do rei persa Ciro, e ele volta com Neemias e faz uma nova reconstrução junto com Zorobabel. Aí nós temos aqui uma nova construção de templo, exatamente, ó,
o templo de Zorobabel. Aqui, ó, esse templo foi construído não igual a esse, porque eles não tinham recursos. E esse templo aqui, ó, ele foi construído com pedra e também com madeira. Mas cadê o ouro? Não tinha mais ouro. Mas Deus não é o dono da prata e do ouro? Certo. Mas aqui nós temos uma representação da divindade. Sim, Jesus é Deus, divindade. O templo de Zorobabel é uma representação da humanidade. Porque aqui no templo de Zorobabel, nós tínhamos exatamente o lugar santo, mas não tinha a arca, porque a arca foi destruída por Nabucodonosor. Então só tinha a mesa, só tinha aqui o candeeiro e o altar de incenso. Tinha a bacia e também tinha exatamente o altar de sacrifício. Mas esse templo era tão enorme, irmão, que Salomão fez ele diferente da tenda de Moisés, do tabernáculo de Moisés, porque aqui não tinha só uma bacia, irmãos. Ele fez aqui, ó, com 5 bacias de um lado e fez com 5 bacias do outro lado. Aqui nós tinha, em vez de nós tinha 10 candeeiros. Então, os candeeiros aqui, ó, eram 10. E aqui eram 10 mesas. Aqui, ó, 10 mesas. E aqui nós temos um gigantesco altar de sacrifício. Muito maior do que o de Zorobabel. Muito maior do que o templo, tabernáculo de Moisés. Então nós vemos o seguinte, que aqui Jesus chega na história. Então, quando Jesus chegou aqui, a arca já não estava mais aqui. Mas cadê a arca, né? Alguns vão dizer, está lá na África. Outros vão dizer, está debaixo lá do Calvário, onde Jesus morreu. Mas na verdade, irmão, foi proposital que a arca sumisse até a chegada de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a verdadeira arca. Jesus não é um tipo, ele é a arca de Deus, que foi desprendido do tabernáculo celestial. Jesus veio do coração, lá de Deus, vindo até os homens. E ele pregou aqui, ó, a humanidade que estava no templo de Herodes. Porque Zorobabel construiu o templo, mas Herodes reformou a parte externa do templo de Zorobabel. Então, essa parte externa aqui, Herodes reformou. Aí nós vemos o seguinte, que havia uma maldição para quem mexesse na estrutura do templo. Então Herodes tinha esse medo de mexer no templo, nas paredes. Ele fez só uma reforma por fora do templo. Mas Jesus estava lá, exatamente no templo de Herodes, com uma verdadeira arca. Algumas pessoas tocavam em Jesus e era curado, porque Jesus era a arca. Então, hoje, muitas pessoas dão muito ainda valor às peças do tabernáculo, mas eram apenas tipologia da verdadeira presença de Deus hoje no crente. Hoje o crente, ele tem 3 elementos. O homem, né, que se converte a Deus, ele é constituído de espírito, alma e corpo. E quando ele aceita Jesus, ele tem aqui, ó, o Espírito Santo no espírito humano dele. O que é que acontece? É que com o Espírito Santo na vida do crente, que é você, somos nós, somos eu e você, então, Deus vem aqui, ó. Você é o templo hoje. Nesse período da graça, Deus não utiliza mais esses templos aqui. Deus utiliza a sua vida. Ó, você é o templo de Deus. E Ele vem habitar no teu espírito. Nós vemos isso quando Pedro e Tiago vão ao templo aqui adorar a Deus, na hora da oração a nona.
e ele vê um coxo na porta formosa. O que é que Pedro disse? Em nome de Jesus o Nazareno. Então o nome de Deus está aqui, ó. O nome de Deus está aqui, no templo, na vida do cristão. Então nós temos que usar o nome de Deus, porque somos templo e morada do Espírito. E nós temos o nome de Deus para usar nos momentos que Ele nos autorizar. Então, meus amados irmãos, Deus queria mudar exatamente esse sistema de culto. E Ele mudou. Vocês observam o seguinte, olha aqui hoje na igreja, hoje no templo, né? No templo, onde nós vamos, Assembleia de Deus. Aí aqui nós temos aqui o pastor, ó, os irmãos, né? Os irmãos, os obreiros, ok? O que é que acontece? Aqui o povo não entrava no templo, o povo ficava fora do templo. Vocês podem ver lá em Lucas capítulo 1, versículo de 5 ao 10. Quando Zacarias, ele ia até o altar de incenso, oferecer a Deus, onde apareceu um anjo a ele aqui, ó, a Zacarias. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 10. Então o anjo diz a Zacarias sobre o filho que vai nascer. Aí nós temos que, enquanto Zacarias entra no templo, ele não vai até aqui porque não tem mais arca. Ele vai só até aqui, porque o templo sem a arca, a peça mais importante é essa aqui, ó, que é o altar de incenso. Que ele levava o sangue até as pontas do altar, que eram 4 pontas. Então, enquanto ele entrava aqui dentro, o sumo sacerdote Zacarias, a Bíblia diz aqui que o povo estava pro lado de fora. O povo estava pro lado de fora na hora do incenso. O que é isso, irmãos? Deus mudou esse sistema aqui. Você não está mais do lado de fora. Deus colocou você para dentro. Por quê? Porque Jesus saiu do céu, veio até a terra, morreu exatamente aqui, ó, no Calvário. O céu é o lugar santíssimo. A terra, o Calvário, é o átrio. Então ele morre na terra, para que você agora pudesse entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Então você hoje foi inserido dentro do templo, porque você foi feito por Deus sacerdote. Então, como sacerdote, então agora você pode entrar no templo. Você não era sacerdote, e só os sacerdotes entravam no templo. Então agora você pode entrar no templo, porque Deus fez você sacerdote. E dessa forma, você pode buscar Deus, assim como o pastor busca Deus. Então você não pode ficar dependendo da oração do pastor, dos obreiros. Você não pode ficar dependendo do culto do pastor, dos obreiros. Você tem que fazer o seu culto. Se você está aqui, então você tem que orar, você tem que agradecer, você tem que louvar. Não deixe o pastor fazer por você, porque você agora é sacerdote. Você faz também um culto a Deus dentro do templo. E isso Deus fez porque Ele enviou seu Filho e mudou toda essa história. Você tem livre acesso, não só aqui na terra, mas também diante de Deus no céu. Então, estamos estudando sobre os templos que aconteceu na história da humanidade. Isso vai servir com certeza para você aplicar aí quando Deus pediu a Salomão para que ele construísse o templo. E também não esquecer da arca, que era a maneira de Deus utilizar a sua presença naquele tempo. Deus abençoe.